mostra-nos de facto uma coisa interessante. Para além de toda a questão da ganância, de tudo o que está associado à ideia que o vídeo passa, mostra-nos também como é que o diabo atua, não é? Ele mostra-nos que ele está sempre à procura de uma oportunidade, não é? Uma oportunidade para nos tentar desviarmos daquilo que é reto, daquilo que é bom, não é? Ele viu ali uma oportunidade, de repente, espera aí, isto é estranho, isto dá para fazer. Qual é que é a primeira coisa que ele se lembra? Deixa-me ir ao cofre e sacar o dinheiro. Portanto, há logo primeiro tem a tentação, vai tirar o chocolate de borla. Depois, a seguir, não é? Há sempre uma coisa mais à frente. Há sempre uma coisa cada vez pior. Uma tentação cada vez maior. Não é? E se nós vamos deixando, a tentação vai sendo cada vez mais difícil de resistir. Não é? E quando menos esperamos, lá coloca o diabo de novo mais uma tentação no nosso caminho, à qual nós temos que decidir se vamos resistir ou não. E é uma decisão diária, constante. É uma luta constante. E como nós temos vindo a ver ao longo deste mês, a luta não é contra homens. A palavra em Efésios 6:12, que já lemos ao longo deste mês, garante-nos que não é contra seres humanos que nós temos que combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo da escuridão e contra os espíritos do mal que se não veem. É isto que diz Efésios 6:12. Mas estes espíritos que nós não vemos, nós podemos estar certos que eles andam aqui ao nosso redor. Então, por isso, Deus, através do apóstolo Paulo, nos exorta a que nós sejamos fortes no Senhor, que nós confiemos no seu imenso poder e que nós nos revistamos da sua armadura, não é? Porquê? Porque só assim é que nós podemos resistir aos enganos do diabo. Não há outra forma de o fazer. Dito de outro modo, Deus afirma-nos que nós, se queremos resistir aos enganos do diabo, nós temos que nos munir das armas que Deus colocou à nossa disposição para este combate. Sem essas armas nós não vamos conseguir. Então, nas últimas semanas, nós já falámos das armas que são a verdade, que são a justiça, que são uma fé inabalável no Senhor, que são uma vida totalmente vivida debaixo da orientação da sua palavra. Nós vimos estas armas todas. Nós revestimos dessa armadura, espero eu. Tomara que todos sejamos revestidos desta armadura. Mas hoje eu gostava de vos falar das 3 últimas armas que fala esta passagem, sem as quais é impossível nós sairmos vencedores desta batalha. Nós podemos revestir-nos das outras todas, mas se não tivermos estas, nós não vamos conseguir. Convido-vos a abrirem comigo a Efésios 6:18. Um único versículo, pequeno versículo. Efésios 6:18. Capítulo 6, versículo 18. Abram comigo. Então a palavra em Efésios 6:18 diz esta coisa bastante simples. Façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Amém, irmãos? Deixem-me contar-vos antes de mais, um pequeno relato, uma pequena história. Um dia o famoso evangelista Moody viajou cerca de 4.000 quilómetros para ouvir outro grande pregador, que todos nós já ouvimos falar, com certeza, Spurgeon. Após a pregação, ele ouviu a pregação do Spurgeon e após a pregação ele teve esta expressão: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido um tão bom cântico congregacional, não foi a exposição do Sr. Spurgeon, apesar da excelência da mesma, e nem sequer foi o sermão que mais me impressionou. O que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Este foi o grande segredo da sua influência e do seu sucesso. Isto foi o que Moody disse acerca de Spurgeon. Interessante, ainda sobre este Spurgeon, não resisto a contar-vos outra história. Conta-se que, na altura de Spurgeon, os seminaristas iam lá visitá-lo para tentar aprender qualquer coisa com ele e conhecê-lo, e, portanto, o homem, de facto, era famoso. E então, há um dia em que vão uma série de seminaristas visitar Spurgeon e vão ao templo onde Spurgeon tipicamente pregava, não é? E esse templo possuía um sistema de aquecimento central para aquecer o edifício. Era um edifício muito grande e é comum nos países frios, mais frios, de facto, no inverno é necessário um bom sistema de aquecimento. Então,
Estava um dia de verão, um dia muito quente. Portanto, nesse dia não era preciso, com certeza, aquecimento. Estava um dia muito quente. E os seminaristas chegaram bem cedo para visitar o Spurgeon. Então, o Spurgeon, ao vê-lo chegar, foi ao encontro deles e depois de saber que se tratavam de seminaristas, eventualmente futuros pastores que iriam dirigir igrejas, então ele disse-lhes assim, olha, gostava de que viessem comigo e viessem conhecer o sistema de aquecimento da igreja. Os seminaristas, sistema de aquecimento. Está um calor tropical, estão 30 e tal graus. Mas como era o Spurgeon que dizia, eles lá foram atrás dele para conhecer o sistema de aquecimento e pensar assim, o que nos iria de calhar hoje, agora temos que ir conhecer o sistema de aquecimento da igreja. Mas pronto, lá foram. Então entraram na igreja, passaram 2 ou 3 salas, 2 ou 3 portas e de repente depararam-se com um salão muito grande, com 700 pessoas sentadas a orar. E essas pessoas oravam pelo culto, oravam pelas visitas, oravam pelo pregador que ia pregar nesse dia. Então Spurgeon virou-se para os seminaristas e ensinou-lhes o seguinte: vejam, futuros pastores, este é o verdadeiro sistema de aquecimento da nossa igreja. Este é o verdadeiro sistema de aquecimento da nossa igreja. Estas histórias sobre a vida de Spurgeon, mais do que histórias, elas mostram algo muito importante. O poder e a importância da oração. Sem uma vida de oração rica e intensa, teria sido impossível a Spurgeon vencer as barreiras do inimigo e ser instrumento de Deus para o alcance de tantas pessoas na sua época. Muitas e muitas pessoas. E tal era a noção disto por parte de Spurgeon e por parte da sua igreja, que antes de qualquer culto, 700 pessoas reuniam-se no edifício da igreja para orar. Amados, não eram 7, não eram 70, eram 700 guerreiros que juntavam-se para lutar a batalha. Eu julgo que como igreja nós temos muito a aprender com este relato. Será que como comunidade nós estamos a dar a atenção devida à batalha que nos rodeia? Será que estamos a dar-lhe a atenção devida? Será que estamos a ter o devido cuidado com esta batalha? Ou estamos verdadeiramente conscientes desta batalha? A palavra Efésios diz-nos que se nós queremos vencer a batalha contra o diabo e contra os seus espíritos do mal, nós temos que orar continuamente. Visitem comigo mais uma vez a parte inicial deste versículo 18, irmãos. O versículo diz isto: façam tudo isto em espírito de oração e orem continuamente. Paulo diz aos Efésios, e também a todos nós, que a armadura de Deus, as armas que Ele coloca à nossa disposição para vencermos o inimigo, não serão eficazes se nós não tivermos uma vida de oração abundante. Se a nossa intimidade com Deus não for constantemente vivenciada e alimentada. Nós temos que alimentar a nossa intimidade com Deus. Nós não podemos querer ter uma relação com Deus e não a alimentar. Nós não temos uma relação com ninguém, humanamente falando, com quem não alimentemos essa relação. Se nós deixarmos de alimentar essa relação, o que é que acontece? A relação morre. A relação morre. Se nós tivermos 5 anos sem falar com uma pessoa, ao fim de 5 anos, nós somos perfeitos estranhos com essa pessoa. Se nós não alimentarmos a nossa relação com Deus, a relação com Deus morre. E nós deixamos de ter poder para vencer o inimigo. Sem oração contínua não há vitória, irmãos. Mas uma vida de oração com fé, com confiança inabalável em Deus, jamais será vencida ou tomada pelo inimigo. E nós temos que ter esta consciência. O mesmo acontece com uma igreja, irmãos. O mesmo acontece com uma igreja como a nossa. Uma igreja que ora jamais será vencida e nela o inimigo nunca penetrará. Nunca. Mas uma igreja que não busca o Senhor rapidamente será minada pelas armadilhas do inimigo. E facilmente cairá e definhará. Esta é a realidade. E esta é a realidade que nós esquecemos. Esta é a realidade que eu acho que nós estamos a esquecer. Por isso, justifica-se nós questionarmos como é que está a nossa vida de oração. Como é que está a nossa vida de oração? Nós estamos a perseverar em oração com verdadeira fé em Deus e no seu poder? Estamos cientes da batalha que nos rodeia? Ou temos descurado por completo a nossa intimidade com Deus? Será por isso que nós temos tantos problemas na nossa vida, aparentemente insolúveis? Será que é por estarmos a descurar a nossa relação com Deus? E como igreja, nós temos buscado o Senhor e o seu poder? Ou temos permanecido afastados da sua fonte inesgotável de bênção?
Como é que nós estamos a lidar com isto como igreja? Será que é por isso que nós não crescemos e é tudo tão lento e tão árido? Será que não é porque nós não oramos? Deixem-me contar-vos outra história. Esta é uma história fictícia completamente. 3 jovens estavam a estudar uma passagem bíblica e foram ter com o seu pastor e perguntaram: Pastor, a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo. Mas nós temos uma grande dúvida. Como é que se faz isto? Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Então o pastor entregou-lhes uma peneira. Vocês sabem o que é uma peneira? Aqui em Portugal, em alguns sítios também do interior, chama-se ciranda. Não é? Uma peneira. Portanto, uma coisa para joeirar, cirandar os cereais e, portanto, separar os cereais. E vocês sabem como é que é uma peneira. Uma peneira é uma coisa cheia de buracos, não é? Uma coisa cheia de buracos. Então ele diz: olha, levem esta peneira, vão até ali abaixo ao rio e encham esta peneira com água. Quando conseguirem fazê-lo, vocês vão ter a resposta à vossa pergunta. E pegaram na peneira, foram para o rio e começaram a pensar: e agora como é que a gente vai encher? Começaram a discutir uns com os outros: como é que vamos encher isto com água? Como é que vamos? Não é? Tentaram, fizeram, puseram aquilo dentro da água, voltaram a tirar. E não havia maneira de encher a peneira com água. Então há 2 que desistem e dizem: o nosso pastor está, mas é doido. O nosso pastor é louco. Nós vamos, mas é embora, que senão perdemos aqui o dia todo nesta coisa inútil. E houve um que ficou. Ficou para lá com a peneira, a pensar, a olhar para a peneira. É que eu vou fazer isto. Então, ao fim do dia, o pastor foi ter com ele e encontrou apenas aquele que não tinha desistido. E ele, ao ver o pastor, disse muito triste: pastor, eu não consigo encher esta peneira com água, já me fartei de pensar em alternativas. Isto é impossível, pastor, eu desculpe lá, mas eu não consigo perceber. Então o pastor disse: tu só conseguirás encher esta peneira com água de uma maneira, se a mantiveres mergulhada no rio. Não é? Se nós pusermos a peneira, de facto, dentro d'água, ela fica cheia de água. Não podemos é tirar. Então, o mesmo acontece para que sejas cheio do Espírito Santo. Tu só conseguirás permanecer, só conseguirás estar cheio do Espírito Santo se permaneceres mergulhado nele. Esta foi a mensagem daquele pastor para aquele jovem. Esta história fictícia mostra-nos uma coisa muito importante, algo muito importante. Nós só podemos ser cheios do Espírito Santo se nós vivemos mergulhados no Espírito Santo. Mas como é que nós podemos mergulhar no Espírito Santo? Agora vocês podiam me fazer a pergunta: mas como é que nós podemos encher a peneira? Como é que nós podemos mergulhar no Espírito Santo? A resposta é simples. Nós só podemos mergulhar no Espírito Santo se toda a nossa vida, se cada passo que dermos, for acompanhado de oração contínua e de busca sincera pela orientação do Espírito Santo. Amados, nós sabemos que o Espírito Santo existe, todos nós falamos no Espírito Santo, mas nós vivemos de facto debaixo da orientação do Espírito Santo? Essa é que é a pergunta que nós temos que nos fazer, a cada um de nós. Nós vivemos de facto debaixo da orientação do Espírito Santo? Nós buscamos essa orientação genuinamente, com sinceridade? Nós queremos ser orientados ou queremos fazer as coisas à nossa maneira? É que a maior parte das vezes nós queremos é fazer as coisas à nossa maneira e por isso não buscamos a orientação de coisa nenhuma. Nós buscamos fazer as coisas como nós queremos. Mas porquê é que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo? Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos sob a orientação plena do Espírito, nós não vamos conseguir vencer esta batalha contra o diabo e contra as suas potestades. Acreditem em mim, irmãos. Vejam comigo mais uma vez a segunda parte do versículo 18. A segunda parte do versículo 18 diz: orem continuamente, pegando onde nós ficámos há pouco. Em união com quem? Orem continuamente em união com quem? Com o Espírito Santo. Orem continuamente, sim senhor. Orem continuamente. Mas em união com o Espírito Santo, irmãos. De facto, não basta orar continuamente. Não basta orarmos muito. Não basta dizermos: mas eu passo muitas horas em oração. É verdade. É preciso que a oração seja feita em perfeita união com o Espírito Santo. Só assim as armas que Deus nos dá para enfrentar o inimigo vão ser eficazes. Porquê? Porque nós não somos chamados a orar por aquilo que é a nossa vontade. Nós somos chamados a orar por aquilo
que está na mente e na vontade do Senhor. Nós somos chamados a orar por aquilo que está na mente e na vontade de Deus, não da nossa mente e na nossa vontade. É a vontade do Senhor que Ele nos transmite através do Seu Espírito Santo, que é o nosso foco de oração, não a nossa vontade. Só a união com o Espírito Santo pode orientar as nossas orações para que estas estejam focadas naquilo que é a Sua vontade soberana e não naquilo que são os nossos desejos ou as nossas vontades humanas. Sabem porquê, irmãos? Porque a oração focada nos nossos desejos transforma-a numa arma inútil. A maior parte das vezes, essa oração não está ao serviço de Deus, está ao serviço de nós próprios. Ou pior, está ao serviço do diabo. Quando nós oramos focados nos nossos desejos, nas nossas pretensões, nós estamos a servir o diabo e não a Deus. E esta é que é a dura realidade. Por isso é relevante nós questionarmos. Nós temos buscado verdadeiramente a orientação do Espírito Santo em tudo o que nós pensamos, em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós sentimos. E quando oramos, nós procuramos avidamente descobrir a união com o Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus? Ou temos orado segundo a nossa própria vontade e segundo os nossos próprios desejos? Nós queremos, de facto, saber a vontade de Deus? Ou não? Deixem-me agora contar-vos um facto da natureza. É uma coisa da natureza. Há um pequeno peixe sul-americano. Se calhar os irmãos brasileiros eventualmente conhecem esse peixe. É chamado quatro-olhos. Não sei se vocês... Não. Ok. Mas é um peixe tipicamente sul-americano. Portanto, é um peixe da América do Sul. Chama-se quatro-olhos. Então, Deus criou este peixe, desenhou este peixe da seguinte forma. Ele tem 2 grandes olhos virados para cima, não é? E tem 2 grandes olhos virados, portanto, na parte inferior do seu corpo, virados para baixo, para dentro da água. Então, ao mover-se sobre a superfície da água, portanto, ao nadar, ele é capaz de olhar simultaneamente para fora, portanto, para o céu, para o mundo que está à sua volta, para cima, e ao mesmo tempo consegue olhar para baixo, portanto, para o sítio onde está a nadar. Nós não estamos equipados com 4 olhos. Pelo menos, ninguém aqui me parece ter 4 olhos. Mas, num certo sentido, os crentes em Cristo deviam ser como este peixe, deviam ter 4 olhos. O crente sábio e consciente da luta espiritual que atravessa todos os dias precisa de conseguir olhar em simultâneo para baixo, para o mundo que o rodeia, porque senão vai tropeçar. Portanto, ele precisa de estar muito consciente e olhar para baixo para o mundo que o rodeia, e ao mesmo tempo ele tem que olhar para cima para o céu. Para que em tudo possa ser norteado, possa ser guiado por Deus, não é? Através da orientação do Espírito Santo. Dito de outro modo, a nossa vigilância. Este peixe é um peixe que está sempre em vigilância constante, está a olhar sempre para cima e está sempre a olhar para o mundo submarino ao mesmo tempo. A nossa vigilância deve ser constante, deve ser completa. Devemos estar totalmente focados nesta luta contra o diabo. Mas com os olhos postos em Jesus ao mesmo tempo, que é o único que é capaz de nos conduzir à vitória, irmãos. É o único que é capaz de nos conduzir à vitória. Jesus Cristo. Mais ninguém nos pode conduzir à vitória. Amém, irmãos? A palavra em Efésios mostra-nos exatamente esta necessidade. Analisem comigo. Agora só a parte final do versículo 18, onde terminámos há pouco. A palavra diz assim: estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Mas através de Paulo, Deus exorta-nos a mantermos uma vigilância ativa. Nós temos que vigiar constantemente. Temos que estar sempre nesta vigilância. Literalmente a prestar muita atenção às coisas que nos rodeiam. E nunca nos esquecermos daquilo que estamos a enfrentar. Porque eu acho que a maior parte das vezes nós somos vencidos porque nós esquecemos as coisas que estamos a enfrentar. E esquecemos do que é que estamos a enfrentar. E às vezes identificamos também mal aquilo que estamos a enfrentar. Pensamos que o que estamos a enfrentar são pessoas, pensamos que o que estamos a enfrentar são coisas, quando o que nós estamos a enfrentar é o diabo e as suas potestades nos lugares celestiais. Então, perfeitamente conscientes das lutas, das tentações e dos perigos que nos assolam, nós temos que orar uns pelos outros. Vigiar uns pelos outros. Para quê? Para que todos possamos sair vencedores desta luta.
Que sem Deus é uma luta completamente desigual. Mas com Deus é uma vitória certa, irmãos. Com Deus é uma vitória certa. Então nós temos que vigiar uns pelos outros. Aliás, essa é uma das principais razões para a existência da Igreja. Porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que nós nos reunimos? Porquê é que nós nos reunimos como Igreja? Porquê é que nós escolhemos ser Igreja? Porque nós estamos aqui para vigiar uns pelos outros. Estamos aqui para orar uns pelos outros. Estamos aqui para que ninguém saia vencido desta batalha contra o diabo. É por isso que nós somos Igreja. Então, não façamos como os discípulos de Jesus. Vocês recordam-se dos discípulos de Jesus no Jardim das Oliveiras? Jesus tinha-lhes pedido especificamente que ficassem em oração. Fiquem aqui em oração por mim, que eu vou ali e já venho. Então ele foi, mas quando voltou, o que é que ele encontrou? Encontrou pessoas a dormir. Encontrou os seus discípulos a dormir. Então ele ainda cheio de boa vontade, exortou-os de novo e disse: fiquem aqui, vigiem e orem, para não entrarem em tentação. Ele disse-lhes: vigiem, orem, para que não entrem em tentação. Mas quando voltou, o que é que aconteceu? Eles estavam de novo a dormir, irmãos. Nós não podemos dormir no serviço. Nós não podemos dormir no serviço. A nossa tentação humana é pensarmos que quando tudo está bem, ou quando tudo está calmo, nós não precisamos ficar vigilantes. Está tudo bem, mas porquê é que eu vou vigiar? Porquê é que eu vou orar? Porquê é que eu me vou estar a preocupar? Está tudo tão bem. Deixa-me, mas colocar as pernas em cima do sofá e ver o meu programa preferido. Mas isso é o princípio da nossa derrota. Nós temos que ficar vigilantes. Quando tudo está calmo, é quando a nossa vigilância tem que apertar. Pois o nosso bem-estar, a nossa paz espiritual, não agrada ao diabo. E em breve vamos estar sob ataque. Embora nós naquela altura pensemos que não. Mas em breve vamos estar sob ataque. Quando tudo está bem, é quando o diabo está à espreita para nos atacar. Por isso é relevante nós questionarmos, irmãos. Nós temos sido vigilantes ou temos passado muito tempo a dormir? Como é que tem sido a nossa vida? Temos vigiado ou temos passado muito tempo a dormir? A dormir no serviço? Porque isto é o nosso serviço. É vigiar também. E como igreja, amados, nós temos vigiado uns pelos outros? Nós temos velado uns pelos outros? Ou tem sido cada um por si? Como é que está a ser como igreja? O diabo é mentiroso. Ele procura sempre a ocasião para nos enganar, para nos desviar do caminho certo. A Bíblia nos avisa em 1 Pedro 5,8 que devemos ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor como leão que ruge, procurando forma de nos devorar. A Bíblia também nos diz em João 10,10 que ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas deixa-nos em simultâneo a certeza de que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, que em Jesus nós temos de ter a garantia da vitória total sobre o diabo e sobre os seus ardis. Nós podemos ter como certa uma coisa, irmãos. A ação do diabo sobre as nossas vidas. Podem ter isso como certo. A ação do diabo sobre as nossas vidas é certa. A sua tentativa constante de nos afastar de Deus e do seu grande amor que está em Cristo Jesus é certa. Nós temos de ter essa certeza. Por vezes, como dizia este vídeo, ele até nos coloca em situações bastante confortáveis, aparentemente sem problema nenhum, para que não consigamos perceber que bem lá no fundo nada está bem. Nós estamos presos numa cela cujo fim vai ser a clausura eterna. E como não percebemos, anulamos qualquer necessidade de nós recorrermos a Deus. Porque para nós tudo está bem. A questão não é se o diabo está ou não a fazer a sua parte. A questão é que nós é que temos que fazer a nossa parte. Será que nós estamos a fazer a nossa parte? Será que nós estamos a fazer as coisas certas para combatermos esta ação do diabo sobre as nossas vidas? Será que nós estamos a munir-nos das armas eficazes, as armas certas, para que ele não possa ter qualquer tipo de influência sobre nós, afastando-nos de Deus e do seu plano glorioso para as nossas vidas? Será que
Será que? Ouçam, a batalha está presente e é constante. Isso é um facto. O diabo não desistirá. Esse também é um facto. Então nós não podemos dar-nos ao luxo de descansarmos ou de baixarmos os braços por um momento que seja. Por isso eu deixo-vos hoje a todos, deixo-vos também a mim, um desafio, um repto, se quiserem. O repto de nós não descurarmos a batalha e nos munirmos de todas as armas que Deus nos deixou para o combate. E munidos dessas armas, munidos da fé verdadeira, munidos da palavra, munidos do seu Espírito. Nós vivermos em oração contínua, em íntima união com o Espírito Santo e em vigilância persistente. Porque se nós não fizermos estas três coisas, amados, nós não vamos conseguir vencer esta batalha. Nós não vamos conseguir vencer esta batalha. Só com estas três coisas é que a vitória em Cristo será certa. E nós temos que ter plena consciência disto. Se não o tivermos, nós não vamos conseguir. Se não o tivermos como igreja, nós não vamos conseguir perseverar. E a igreja que está aqui hoje vai desaparecer, vai definhar. Se nós não orarmos, se nós não nos unirmos profundamente ao Espírito Santo, se nós não vigiarmos constantemente uns pelos outros como igreja, esta igreja não subsistirá. Tenham consciência disso, irmãos. Eu tenho plena consciência disso agora. Por isso, vamos orar uns pelos outros. Vamos vigiar constantemente. Vamos buscar mesmo a presença do Espírito Santo aqui entre nós. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que esteja aqui presente e que nos ajude diariamente nesta batalha. Nos ajude a ser perseverantes. Nos ajude a ser vigilantes. Nos ajude a orar em união com o Espírito Santo. Ó Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por ela, porque ela nos alerta, Senhor, para a necessidade de vivermos uma vida de intimidade e de comunhão profunda contigo, Senhor. Sem a qual nós não vamos conseguir vencer a batalha contra o diabo, contra as suas potestades, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a ter esta consciência profunda, Senhor. Individualmente e como igreja, Senhor. Ajuda-nos a viver individualmente e como igreja uma vida de oração. Ajuda-nos a viver uma vida de oração segundo a Tua vontade, dirigida pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida de vigilância constante, uns pelos outros, para que todos possamos vencer, Senhor. Para que a Tua igreja subsista, resista, ó Senhor, e possa ter vitória absoluta aqui neste lugar e onde Tu nos colocares a trabalhar para Ti, Senhor. Ó Pai, dá-nos esta capacidade, dá-nos esta força, Senhor. Dá-nos este poder vindo de Ti, Senhor. E ajuda-nos a buscar esse poder em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amados, que Deus vos abençoe, que tenham uma semana mesmo muito abençoada e possam refletir sobre isto e possam mesmo, se não o têm, possam encetar uma vida de oração a sério. Amém?